Salut Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos, mais uma formação, mais um momento catequético, né, da Escola de Catequese Pastoral, a Sede da Sabedoria, sobre a profissão de fé, sobre o credo, sobre toda aquela realidade ligada à nossa fé, né, o estudo sobre a nossa fé. Com grande alegria nós vamos continuar estudando hoje, ainda falando acerca da Igreja, do artigo 9 do credo, creio na Igreja, creio na Santa Igreja Católica. E para tanto nós precisamos realmente pedir que o Espírito Santo venha em nosso auxílio, venha nos auxiliar, nos ajudar a entender essas realidades, continuando o nosso estudo acerca da Igreja, que já iniciamos, né? Eu creio na Igreja, nós já iniciamos esta formação, esta catequese, e vamos dar continuidade hoje, mas pedindo mesmo que o Espírito Santo venha em nosso auxílio, que Ele venha iluminar o nosso coração, iluminar a nossa inteligência, convidar a vontade, pedir para que Deus, realmente pela ação poderosa do Espírito Santo, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, ela que é a sede da sabedoria, venha nos ensinar mesmo a entender as realidades do alto, as realidades que vêm do Sagrado Coração de Jesus, também do Imaculado Coração de Maria. Você mesmo pode clamar esta unção e esta ação do Espírito Santo de Deus sobre o teu temperamento, sobre teus pensamentos, sobre as tuas palavras, sobre as tuas atitudes, para que o Espírito mesmo vá povoando os teus pensamentos, a tua inteligência com as coisas do alto, com as coisas do Cristo, com as realidades dos santos. É isso que nós te pedimos, ó Espírito Santo de Deus. Reza comigo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos, continuemos o nosso estudo, o nosso itinerário aqui, o nosso percurso, né? Acerca ainda da profissão de fé, que estamos no artigo 9, creio na Igreja, se assim bem pudermos ir percebendo toda esta abordagem que nós já iniciamos, né? Falávamos, inclusive, dentro dessa condição, na aula passada, a respeito da Igreja enquanto povo de Deus, corpo de Cristo, templo do Espírito Santo. Nós meditávamos justamente sobre essas realidades, né? A Igreja enquanto uma realidade sacerdotal, profética e régia, se assim me pudermos ir percebendo. Nós fomos dissertando um pouco acerca da Igreja enquanto corpo místico de Cristo e esposa de Cristo, né? Na aula passada, pudemos experimentar estas realidades. Falamos um pouco acerca dos carismas, que existem abundantemente na Igreja, e hoje nós vamos dar continuidade aqui pelo parágrafo 3. Você bem pode já tomar o seu catecismo, a partir do número 811, você já pode evidenciar esta realidade da Igreja una, santa, católica e apostólica, né? Podemos assim já observar, já no parágrafo 811 e 812, nós podemos perceber isso que na teologia se costuma chamar as notas da Igreja, né? A Igreja é una, é santa, é católica e é apostólica. Isso que vamos começar a observar aqui. Nós percebemos já no início do número 811, nós já podemos perceber quando ele diz: esta é a única Igreja de Cristo, que no símbolo confessamos una, santa, católica e apostólica, né? Inclusive no símbolo niceno, constantinopolitano, você vê justamente esta realidade. Creio na Igreja una, santa, católica
e apostólica. São 4 atributos que estão inseparavelmente ligados entre si e que indicam traços essenciais da igreja e de sua missão. A igreja não os tem de si mesma, tem de Cristo, que pelo Espírito Santo dá à sua igreja o seu ser. E aí você vê justamente esta realidade destas notas, as quais nós vamos hoje, observar uma boa parte delas, se nós já pudermos perceber tudo isso, já experimentando mediante a fé, como nós podemos notar no número 812, Nós percebemos que reconhecer a igreja com estas propriedades é, de fato, uma questão de fé, É efetivamente experimentar e praticar, colocar em prática mesmo a fé, Isso, inclusive, foi mencionado por ocasião do Concílio Vaticano I, que a Igreja, em razão de sua santidade, de sua unidade católica, de sua constância invicta, é ela mesma um grande e perpétuo motivo de credibilidade e uma prova irrefutável de sua missão divina. Então, podemos já perceber, tal como diz a Constituição Dogmática Lumen Gentium no Concílio Vaticano II, logo no seu primeiro capítulo, A Lumen Gentium vai dizer que a igreja é um mistério, O mistério da igreja. Entende? Ou seja, aquilo que já mencionamos em formações passadas, em aulas passadas, em que toda a criação, Deus criou toda a criação tendo em vista a igreja, pensando na igreja, Ele não criou a igreja num segundo momento, vamos dizer assim, mas quando Ele cria todas as coisas, Ele já estava pensando, tendo em vista a configuração da igreja, sua esposa mística, podemos assim dizer, E aí no número 813, a partir do 813, você já percebe que ele vai conferindo aí uma série de notas referentes ao fato da igreja ser una. Não existe outra igreja, só existe esta igreja, una, E nós podemos observar, e como diz também a Lumen Gentium no Concílio Vaticano II, vai se dizer justamente que a Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica, A Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica. Ou seja, subsiste aí no sentido de substância, vamos dizer assim, A substância da Igreja de Cristo está na Igreja Católica. É dentro dessa perspectiva que precisamos observar, precisamos evidenciar dentro desse processo. E aí, logo no número 813, você vai observar: a igreja é una por sua fonte. Isso é bem interessante. Ela é una por sua fonte. Deste mistério, o modelo supremo e o princípio é a unidade de um só Deus na Trindade de pessoas, Pai e Filho, no Espírito Santo. A igreja é una por seu fundador. Pois o próprio Filho encarnado, Príncipe da Paz, por sua cruz, reconciliou todos os homens com Deus, restabelecendo a união de todos em um só povo, em um só corpo. A igreja é una por sua alma. A alma da igreja é pela própria ação do Espírito Santo, que habita nos crentes, que planifica e rege toda a igreja, realiza esta admirável comunhão dos fiéis e os une tão intimamente em Cristo, que Ele é o princípio da unidade da igreja. Por isso, ela é tida como sendo una. E é do desejo de Deus que todos sejam um. É do desejo de Cristo que todos sejam um. Se nós pudermos perceber a unidade, esta questão. E nós vamos percebendo, inclusive, que não faz sentido você observar diversas realidades de igrejas, podemos assim dizer. Não faz o menor sentido se o Senhor deseja que esta igreja seja uma só. Una, digamos assim, una na doutrina, una nos sacramentos e una no governo. Podemos perceber esta realidade. Uma unidade de doutrina, uma unidade de sacramentos, reunidas no mesmo governo. Então não faz sentido você ter outras realidades com governos diferentes ou dissociados do único governo que rege a Santa Igreja. Isso é muito importante observar até para podermos compreender as diversas realidades
cismáticas que nós evidenciamos ao longo da história. Começar, por exemplo, pelas igrejas, as diversas igrejas, e aí eu falo igrejas no plural, porque estaremos falando como se fossem dioceses particulares, né? As chamadas igrejas ortodoxas, né? Quando falamos de igreja católica, nos referimos à igreja una, no singular. Quando eu falo igrejas com I minúsculo e no plural, eu estou me referindo às diversas igrejas ortodoxas que foram cismáticas por ocasião, inclusive, do século XI, no ano de 1054, mais aproximadamente, né? Por razões políticas, inclusive, negaram a autoridade do Papa, né? E aí se separaram da igreja, mas conservaram de alguma forma a sucessão apostólica e aí ainda são consideradas igrejas como se fossem dioceses particulares inteiras, que se separaram da comunhão com Roma, da comunhão com o Papa, né? E também estou me referindo a outras realidades que não são tidas por igrejas, né? Não são tidas por realidades de igreja. E aí eu me refiro à realidade das comunidades eclesiais protestantes, né? Os protestantes não são, para nós católicos, não são igrejas, se assim bem pudermos perceber. São comunidades eclesiais. Podemos assim observar, até o próprio Concílio Vaticano II fala um pouco sobre isso. São João Paulo II, inclusive, ratificou essa expressão. Não são igrejas, mas são comunidades eclesiais, porque apresentam elementos, mesmo sendo separados, mesmo com dificuldades eclesiológicas, mas apresentam elementos católicos. Nós vamos observar um pouquinho sobre isso, mas não em plenitude. A plenitude do mistério da Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica, se assim bem pudermos perceber. Então, quando você observa aí no número ainda 813, nesta nota que nós temos aí, eu gosto de observar estas notas, se você observar aí está se referindo a uma fala de São Clemente de Alexandria, ele vai dizer justamente assim: que estupendo mistério! Há um único Pai do universo, um único Logos do universo, Logos, palavra, né? E aí se refere a Jesus. E também um único Espírito Santo, idêntico em todo lugar. Há também uma única Virgem que se tornou mãe, e me agrada chamá-la Igreja, a chamada Santa Madre Igreja, a Santa Mãe Igreja, se assim pudermos perceber. São Clemente de Alexandria, ele foi um dos padres da igreja, né, do início mesmo da era dos primeiros séculos do cristianismo, se assim pudermos perceber. Então você vai notando que esta igreja é una, justamente porque é uma fé proclamada, não apenas aqui, não apenas hoje, não apenas agora, mas é proclamada desde sempre, é proclamada em todos os lugares onde houver fé católica e é proclamada por todos os fiéis católicos, se assim podemos perceber, né? Podemos notar esta condição. E percebamos justamente essa abordagem quando ele vai dizer que é uma fé proclamada em todos os lugares, em todos os tempos, desde sempre, e por todos os fiéis católicos. Isto é ser católico, isto é fé católica. Eu vou dar apenas um exemplo para que você possa notar e evidenciar, por exemplo, a realidade da proclamação do dogma da Imaculada Conceição, né? Que aconteceu em 8 de dezembro de 1854. Né? E o Papa Pio IX, mesmo sem haver necessidade, na época, na ocasião, o Papa Pio IX escreveu, né, uma carta, vamos dizer assim, endereçada para todos os bispos do mundo inteiro, consultando-os, inclusive, com relação a se não seria prudente, se não seria já o momento de se proclamar o dogma efetivo da Imaculada Conceição. Né? Primeiro, ele percebe a movimentação que existe ao longo do tempo, dos fiéis, né, dos séculos, né? Percebe toda esta realidade que já existia ao longo da história, em que os fiéis, mesmo sem a proclamação do dogma, uma massa intensa dos fiéis, proclamavam já Nossa Senhora, já a tinham como sendo imaculada, concebida sem pecado.
Ele vai observando essas realidades ao longo dos séculos. Teólogos discutem uns com os outros, alegando, ora, a Imaculada Conceição, outros alegam o contrário, mas fica aquelas discussões teológicas, mas o povo de Deus, ao longo dos séculos, ao longo da história, remontando a muito tempo antes mesmo, nós vemos no século V, no século IV, já tinham Nossa Senhora como Imaculada, mesmo mediante a fé popular, mas essa devoção vai crescendo, outros dogmas vão sendo proclamados, né? Mas você vai percebendo essa realidade, o povo proclamado por todos os fiéis, desde sempre, o povo sempre a tinha em conta como Imaculada. Em todos os lugares onde existia fé católica, Nossa Senhora era por muitos chamada de concebida sem pecado. Em 1830, a própria Virgem Maria, na aparição que deu título a Nossa Senhora das Graças, né, manda cunhar uma medalha em que vai se dizer, né, ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Você vai vendo os sinais, Pio IX estava atento aos sinais, podemos notar. E aí, ele vai e escreve essa carta endereçada a bispos do mundo inteiro, perguntando o que é que eles acham a respeito da proclamação do dogma. É agora tornar a coisa oficial, definitiva, já não mais cabendo a nenhum fiel contestar, né? E a imensa maioria dos bispos no mundo inteiro aceitaram, apoiaram, né? Atestaram que já era tempo, que já estava na hora, e foi a partir de uma pequena porção, disse que ainda tinha dúvidas com relação a isso, talvez não fosse o momento, mas era muito poucos os bispos que se opuseram, e mesmo assim não foi uma oposição muito taxativa, foi mais de caráter de dúvida, né? Não se opondo de forma veemente contra a Imaculada Conceição. Mas aí a decisão final caberia ao Papa, né? E Pio IX proclama que desde o primeiro instante da sua concepção, da concepção virginal de Nossa Senhora, da concepção de Maria, né? Podemos assim dizer, desde o primeiro instante da sua concepção, ela foi preservada por uma graça especialíssima da parte de Deus, pelos méritos infinitos de Nosso Senhor Jesus Cristo, ela foi preservada da mancha do pecado original. Então, foi proclamado o dogma pela bula Ineffabilis Deus, no dia 8 de dezembro de 1854, se assim pudermos perceber. Em 1858, Nossa Senhora aparece em Lourdes se proclamando para Bernadette Soubirous, se proclamando: eu sou a Conceição Imaculada. Então você vê que as coisas também vão se confirmando, ou seja, você nota esta realidade da unidade, né? Uma fé proclamada desde sempre, em todos os lugares, por todos os fiéis católicos, se assim bem pudermos perceber. Quod ibis, quod semper, quod ab omnibus. Desde sempre, em todos os lugares, por todos os fiéis. Isso é lindo. É maravilhoso, queridos irmãos, ser católico. E aí você vê esta realidade que nós notamos aqui da igreja, que é una, se nós percebermos, mesmo na unidade, garantindo uma certa diversidade, se assim pudermos notar, como você vê no número 814, né? Ele vai dizer que a igreja una se apresenta com uma grande diversidade, porque existem muitas realidades culturais, existem realidades de culturas nos diversos povos, né? Existem uma multiplicidade de pessoas, como diz aí o número 814, que recebem justamente esta fé católica. Na unidade do povo de Deus se congregam as diversidades dos povos e das culturas. Entre os membros da igreja existe uma diversidade de dons, de encargos, de condições e de modos de vida. Na comunhão eclesiástica, há legitimamente igrejas particulares gozando de tradições próprias. Então você nota em determinadas dioceses, igrejas particulares, vamos assim dizer, gozando de uma tradição própria, né? De acordo com aquela realidade cultural, se assim bem pudermos perceber, mas lembrando que essas realidades culturais, elas são realidades sempre acidentais, né? Elas não interferem, digamos assim, nas realidades essenciais, naquilo que é, de fato, a substância da igreja, né? A realidade substancial da igreja, se nós assim pudermos ir notando dentro desse processo. E aí ele ainda vai dizendo, né, nesse mesmo número 814, a grande riqueza desta diversidade não se opõe à unidade da igreja. Todavia, o pecado e o peso de suas consequências ameaçam sem cessar o dom da unidade. Note bem, o pecado ameaça sem cessar o dom da unidade.
Assim, o apóstolo tem de exortar a conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E ele diz no número 815, quais são estes vínculos de unidade? Sobre tudo isso está a caridade, que é o vínculo da perfeição. Mas a unidade da igreja peregrinante é também assegurada por vínculos visíveis de comunhão. E aí nós temos alguns vínculos que ele mesmo vai colocar. A profissão de uma fé única, recebida dos apóstolos, a celebração comum do culto divino, sobretudo dos sacramentos, e a sucessão apostólica por meio do sacramento da ordem, que mantém a concórdia fraterna da família de Deus. Você pode perceber justamente esta realidade, né? Conforme nós vamos percebendo, nós vamos notando toda esta abordagem, é necessário que eu professe a fé única recebida dos apóstolos. Esta fé que nós professamos é a fé que foi recebida desde o tempo dos apóstolos e que os apóstolos foram transmitindo até chegar até nós. Então, nós temos esta constituição. Segundo, a celebração do culto, especialmente nos sacramentos, a celebração da Santa Missa, o sentido, por exemplo, da Santa Missa, né? A celebração do Santo Sacrifício de Cristo. Então, nós percebemos que esta realidade essencial, ela é inalterável. Não se alteram, né? Estas realidades e condições. A celebração que nós podemos perceber que envolve também a questão da sucessão apostólica mediante o sacramento da ordem e que vocês também irão ter a oportunidade de vivenciar em outro momento, falando a respeito dos sacramentos, especialmente o sacramento da ordem. Mas você nota este caráter desta sucessão, que confere também a realidade da unidade. Ao longo da história, e ele vai falar aqui dos pecados da igreja nesse contexto, né? Ao longo da história, nós vamos perceber justamente estas condições e realidades. Nós percebemos, por exemplo, que, mediante várias situações e circunstâncias, muito se teve de tentativas de ferir esta unidade, né? E aí surgem as heresias. Vê a realidade do arianismo, do macedonismo, do apolinarismo, do milenarismo, montanismo, monofisismo, monotelismo. São heresias que foram surgindo ao longo dos séculos e que tentam muitas vezes desvirtuar da verdadeira fé. E a igreja vai combatendo cada uma delas, né? Algumas vezes se tenta voltar à comunhão com a igreja, mas muitas vezes os hereges são rebeldes e insistem em persistir no erro, né? E aí vão gerando justamente os ferimentos à unidade, vão trabalhando justamente até mesmo realidades cismáticas, conforme nós podemos observar com as igrejas ortodoxas, que são como que dioceses, cada qual com o seu bispo particular, né? Cada bispo tendo a sua própria condição de governar aquela realidade, aquela igreja ortodoxa em específico, né? Aquela diocese particular, mas que já não está em comunhão com o Santo Padre, o Papa, né? E aí já foge ao colégio episcopal, que os bispos deveriam estar inseridos. Ou seja, como se cada diocese ali, cada igreja ortodoxa ali fossem independentes, inclusive umas das outras. É isso que nós percebemos dentro das igrejas ortodoxas. Embora apresentem e não tenha ocorrido, né, vamos dizer assim, um rompimento doutrinal. A sucessão apostólica ainda permaneceu, vamos dizer assim, né? Mesmo após o cisma, a sucessão apostólica ainda permaneceu, justamente por isso os sacramentos da igreja ortodoxa, as igrejas ortodoxas são válidos dentro desse processo. Algumas mudanças na disciplina, né, por exemplo, do celibato dos sacerdotes nas igrejas ortodoxas é um pouco diferente da disciplina do celibato aqui na igreja católica romana, vamos assim dizer. Então você vai percebendo algumas variantes nesse sentido, mas a sucessão apostólica existe dentro desse processo e nós vamos notar também a constituição até mesmo de que se trata basicamente de um problema, vamos dizer assim, político, né? Um problema de entendimento do primado de Pedro, vamos dizer, né? Desta forma que os ortodoxos não reconheceram dentro desse processo.
né? E é daí onde entra a realidade que o número 816 vai falar no que diz respeito ao chamado ecumenismo, né? Dentro deste texto do catecismo que nós estamos vivendo, que nós estamos lendo, meditando, né? Existe um documento que é muito citado aqui, você pode notar isso nas notas de rodapé do próprio catecismo. Existe um documento que é muito citado aí, que na nota de rodapé está com a sigla UR, né? Que significa Unitatis Redintegratio, né? Um documento do Concílio Vaticano II que trata justamente desta realidade da necessidade de buscar a unidade efetivamente entre os cristãos. É quando nós falamos em ecumenismo, né? A realidade do ecumenismo, isso é muito importante observarmos, a realidade do ecumenismo, ela se aplica a esta realidade entre cristãos. Então, entre a Igreja Católica e as igrejas ortodoxas, as realidades que existem com as comunidades eclesiais protestantes, né? Então, existe essa realidade ecumênica entre a realidade dos cristãos, entre os cristãos, né? Como eu disse há pouco, mesmo nas comunidades protestantes, mesmo nas comunidades eclesiais protestantes, embora não sejam igreja, né, no sentido estrito da palavra, no sentido pleno da palavra, né, porque não estão em comunhão com a verdadeira igreja, mas existem elementos nas comunidades protestantes que são elementos até de fé católica, se observarmos. Tanto é que o batismo, né, em determinadas comunidades protestantes, se ele é feito da forma como a igreja prevê, como a igreja prescreve, né, tendo a intenção, inclusive, de fazer do jeito como a igreja faz, aquele batismo é válido, né, daquela igreja. Se aquela pessoa, né, se converte ao catolicismo e aquele batismo que ela vivenciou naquela comunidade foi válido para a igreja, então ela não precisará ser batizada de novo na igreja católica se aquele batismo na comunidade protestante foi válido. Né? A gente usa muito o termo igreja protestante, mas uma realidade usual, comum, mas de forma técnica não são tidas pela igreja católica, não são tidas como igrejas protestantes, nem igrejas evangélicas, né? Igreja evangélica é a nossa, é a igreja católica, efetivamente, né? Então, nós vamos percebendo essa realidade, algumas realidades, alguns elementos, né, dentro da comunidade protestante, tem elementos de fé católica, embora eles mesmos não reconheçam. Né? A pessoa assume uma fé, adquire uma certa catolicidade mesmo sem querer, mesmo sem saber, porque passam de certa forma a incorporar, fazer parte desse corpo de Cristo, ainda que não seja de forma plena. Né? Gosto muito de observar, eles não têm os demais sacramentos, eles rejeitam os demais sacramentos que são necessários também para a nossa salvação. Né? Então, para eles, realmente é muito mais difícil alcançar a salvação, tendo em vista que faltam elementos primordiais nas suas comunidades, né? Que seriam justamente os sacramentos. Podemos observar que nós temos na Igreja Católica, que são assim como catalisadores, digamos assim, né? Dispensadores e nos trabalham de forma ordinária para a realidade da salvação. Então, falta isso nas comunidades protestantes, ou seja, falta a plenitude da graça, né? É como se assim pudermos perceber, vamos dizer assim, eu tenho uma cadeira, né? E a substância da cadeira ali, toda aquela realidade da madeira, da cadeira, do encosto da cadeira, né? Nós podemos perceber toda essa condição. Se eu tirar, vamos dizer, um pé, uma perna da cadeira, né? A cadeira, você vai perceber que mesmo só com 3 pernas, ela continuará sendo uma cadeira, né? Mas se eu pegar aquela perna isolada e separá-la, eu não posso dizer que aquela perna isolada da cadeira, eu não posso dizer que aquela perna é uma cadeira. Né? Mas ela tem elementos da cadeira. Percebe? É mais ou menos essa analogia que a gente pode fazer com as denominações protestantes. Ele não tem a plenitude da graça, a plenitude daquilo que pode realmente nos conceder a salvação, mas apresentam pelo menos alguns elementos dentro dessa perspectiva. E do mesmo jeito, nós podemos notar aí a realidade do ecumenismo, como diz o próprio número 816, né? Na realidade do ecumenismo, não se trata simplesmente de dialogar. Não é assim a realidade ecumênica.
O ecumenismo, muitas vezes, romantiza-se demais essa expressão do ecumenismo, né? Mas o que o próprio Concílio Vaticano II vai dizer é que o ecumenismo ele deve visar a conversão daqueles que não estão em plena comunhão com a igreja. Ou seja, eu dialogo com os protestantes, eu dialogo com os ortodoxos para que eles entendam que eles estão errados. Isto é o ecumenismo. Tudo bem, vamos dialogar. A Igreja Católica é a única e verdadeira, a sua não. Ponto. Converta-se. Isto é o ecumenismo. Entende? Não é somente a questão do diálogo. É claro que eu estou falando desta forma porque o objetivo final é reconduzir os fiéis, digamos assim, ao único rebanho. Não é esta a unidade que o Senhor quer? Quer que todos sejam um de doutrina, um de sacramentos, um de governo. Como é possível sermos um se não estivermos unidos nesses três patamares? É incoerente, é ilusão dizer que vamos ser uns só porque existe o respeito, só porque nos respeitamos. Não é suficiente só se respeitar. É necessário que haja unidade, haja uma unidade de doutrina, de sacramentos e de governo, um único governo. Enquanto houverem essas outras realidades, sempre haverão divergências. Claro que vai haver o respeito humano, claro que vai haver essas outras circunstâncias, mas o objetivo final do ecumenismo proposto pelo Concílio Vaticano II é justamente esse: voltar à verdadeira fé, voltar à sã doutrina da salvação, explicar na caridade, com caridade, que o outro está no erro e que precisa se emendar. Isto é o ecumenismo, que o catecismo fala. Por isso ele vai citar aqui no número 817 a questão das chamadas feridas da unidade, quando ele mesmo vai dizer: na realidade, nesta una e única Igreja de Deus, já desde os primórdios surgiram algumas cisões que o apóstolo censura com vigor como condenáveis. Dissensões mais amplas nasceram nos séculos posteriores. Comunidades não pequenas separaram-se da plena comunhão com a Igreja Católica. Às vezes até países inteiros, como aconteceu com a Inglaterra, né, no século XVI, a realidade britânica, né, em que ocorreu a questão do anglicanismo. Países inteiros foram forçados a abandonar pelo próprio imperador, né, a fé católica até então vigente. Então você vê esta condição. Por vezes não sem culpa de homens de ambas as partes. E a igreja também recebe essa responsabilidade, até mesmo pela própria má conduta de muitos dos seus, né? Até mesmo pelo próprio contra-testemunho de muitos dos seus que escandalizam os pequeninos do Senhor, né? Então nós notamos isso. As rupturas que ferem a unidade do corpo de Cristo, e aí você tem a distinção da heresia, da apostasia, do cisma, né? A heresia que é quando você entra com escolhas naquilo que você vai querer acreditar, né? A apostasia que é quando você nega veementemente a fé. Eu sei que ele salva, eu sei que ele redime, mas eu não quero. Eu me recuso, né? Você apostatou da fé, você abandonou a fé, né? E a realidade do cisma, que é a cisão e que muitas vezes está envolvida aí com realidades até bastante acidentais, secundárias, né? Você vai percebendo toda esta abordagem e constituição. Nós notamos ainda nos números 818 e 819, ele ainda fala destas rupturas no que diz respeito à unidade, né? Os que hoje em dia nascem em comunidades que surgiram de tais rupturas e estão imbuídos da fé em Cristo não podem ser arguidos de pecado de separação. E a Igreja Católica os abraça com fraterna reverência e amor. Os abraça, mas com esse intuito, o intuito de que busquem a verdade e procurem realmente evidenciar e apaixonar-se efetivamente pela verdade, né? Justificados pela fé recebida no batismo, estão incorporados em Cristo e por isso, com razão, são honrados com o nome de cristãos e merecidamente reconhecidos pelos filhos da Igreja Católica como irmãos no Senhor. Você nota esta realidade, tudo aquilo que falávamos. Além disso, número 819, muitos elementos de santificação e de verdade existem fora dos limites visíveis da Igreja Católica. Perceba? Existem fora dos limites visíveis da Igreja. Muitos elementos de santificação e de verdade, mas não estão em
plenitude. A palavra escrita de Deus, a vida da graça, a fé, a esperança, a caridade, outros dons interiores do Espírito Santo e outros elementos visíveis. O Espírito de Cristo serve-se dessas igrejas e comunidades eclesiais. Quando ele fala aqui dessas igrejas, se refere às ortodoxas. Quando ele fala e comunidades eclesiais, se referem a outras modalidades de comunidades cristãs, e aqui entrariam também os protestantes, como meios de salvação, cuja força vem da plenitude de graça e de verdade que Cristo confiou à Igreja Católica. Todos esses bens provêm de Cristo e levam a Ele, e chamam por eles mesmos para a unidade católica. Por isso, a partir do número 820, você nota os caminhos que o catecismo vai traçando para que nós possamos ir rumo à unidade. Sempre citando, ora, a Unitatis Redintegratio, ora, a própria Lumen Gentium, se você bem puder evidenciar todo este patamar, né? Você vai percebendo isso ao longo da leitura que você vai fazendo do catecismo aqui, tanto nos números 820 até o número 822. Quando ele fala aqui, inclusive, sobre esta realidade e condição dentro desse processo, né? Olha, a preocupação de realizar a união diz respeito à igreja inteira, fiéis e pastores. Mas é preciso também ter consciência de que este projeto sagrado, a reconciliação de todos os cristãos na unidade de uma só e única Igreja de Cristo, ultrapassa as forças e as capacidades humanas. Ou seja, é sempre o Senhor quem efetua e faz novas todas as coisas. Por isso, depositamos toda a nossa esperança na oração de Cristo pela Igreja, no amor do Pai por nós e no poder do Espírito Santo. Veja que maravilha, meus queridos irmãos, esta realidade. O Senhor, Ele dispõe de todas as realidades, ferramentas e até mesmo dessas questões de divisão. O Senhor é suficientemente bom para extrair um bem maior de todas essas realidades. Muito bem, a partir do número 823, nós já percebemos aí a condição e a constituição, né? A outra nota da igreja, ela que é santa. Outra realidade também bastante, muitas vezes, polêmica, muitos dizem que é controversa, né? Porque às vezes não é fácil compreender que em meio a uma realidade de multidão de pecadores, a igreja segue santa. Nós não cremos na igreja católica, na santa e pecadora igreja católica. Nós cremos na santa igreja católica. É isto que professamos no nosso credo, né? Ela não é pecadora. Os pecados não são dela, são dos filhos da igreja, né? Ora, meus queridos irmãos, há muita coisa em mim, há muita coisa que é igreja e há muita coisa que não é igreja. Ou seja, a partir do momento que eu assumo a fé católica, existe algo em mim que são igreja, ou seja, a realidade do desejo de santidade, né? A busca pela comunhão eclesial, a busca pela comunhão com o Santo Padre e o Papa, todas as realidades provenientes, advindas dos sacramentos. Tem muita coisa que é igreja, mas tem muita coisa que não é igreja dentro do meu coração, né? Realidades muitas vezes de pecado, realidades muitas vezes de paixões, apegos desordenados, né? Realidades que podem existir em mim, podem existir em você que está me assistindo, né? Quer dizer, cada vez que eu observo essa realidade de pecado que existe em mim, eu deixo de ser igreja. Percebem? Eu deixo de estar em comunhão com a igreja, que é corpo místico de Cristo, onde não habita pecado. Quando eu busco o sacramento da confissão, o sacrifício de Cristo me alcança no sacramento da confissão por meio da absolvição, se eu estiver bem disposto, arrependido, né, para receber o sacramento da penitência por meio da confissão dos meus pecados. Eu retomo a comunhão com a igreja e aí, purificado dos meus pecados, eu me uno em comunhão com ela, que é corpo místico de Cristo. Caio novamente em pecado, eu perco esta comunhão. Perceba esta realidade. Isto é dizer, por isso que a igreja é santa. Você nota toda esta condição. E ela não é só santa, ela é também santificante. Lembre-se, ela é o corpo místico de Cristo. Note, é uma experiência mesmo de fé. Aquilo que Santa Teresinha também vai falar
né? A realidade da igreja. Ser igreja, também serei o amor, podemos assim observar, né? Você nota mesmo, por exemplo, quando nós percebemos aqui, no número 823, a igreja é, aos olhos da fé, indefectivelmente santa. Veja bem como ele coloca aqui de forma bem enfática. Pois Cristo, Filho de Deus, que com o Pai e o Espírito Santo é proclamado o único santo, amou a igreja como sua esposa. Por ela se entregou com o fim de santificá-la. Uniu-a a si como seu corpo e cumulou-a com o dom do Espírito Santo para a glória de Deus. A igreja é o povo santo de Deus e seus membros são chamados santos. Então, existe, por exemplo, no céu, na glória celeste, os santos. Estes já não pecam mais no céu, o pecado não entra, estes já não pecam mais, eles estão fazendo parte deste corpo eclesial, deste corpo místico de Cristo, de forma plena, de forma abundante. Isso é muito importante para compreendermos mais na frente a comunhão dos santos. Guarde esta aula para que você possa compreender mais adiante a comunhão dos santos. Você vai perceber justamente que os santos fazem parte do mesmo corpo místico de Cristo. Corpo de Cristo. Estão ali na plenitude. E aí você vê que eu e você, enquanto batizados, também podemos fazer parte deste corpo místico, mas ainda não alcançamos a plenitude, a estatura de Cristo, a maturidade cristã. Por vezes nós caímos, nós incorremos em pecado, perdemos esta comunhão, voltamos pela confissão e ficamos nesta realidade, né? Dentro deste processo, para que nós possamos estar de fato enxertados na igreja santa, né? Nesta igreja católica, porém santa, se assim evidenciarmos. Por isso ele diz no número 824, a igreja unida a Cristo é santificada por ele e nele torna-se também santificante. Ou seja, ela também santifica, tendo em vista que ela é o próprio corpo místico de Cristo, já que ela foi santificada por ele. Todas as obras da igreja tendem com seu fim à santificação dos homens em Cristo e à glorificação de Deus. É na igreja que está depositada a plenitude dos meios da salvação e é nela que adquirimos a santidade pela graça de Deus. Já na terra, a igreja está ornada de verdadeira santidade, embora imperfeita, aquilo que falávamos há pouco. Em seus membros, a santidade perfeita ainda é coisa a adquirir. Munidos de tantos e tão salutares meios, todos os cristãos, de qualquer condição ou estado, são chamados pelo Senhor, cada um por seu caminho, à perfeição da santidade pela qual é perfeito o próprio Pai. É aquilo que nós podemos perceber, inclusive, no que diz respeito a Santa Teresinha, do Menino Jesus e da Sagrada Face, quando ela está no seu manuscrito autobiográfico, na História de uma Alma, no seu manuscrito B, né? Quando ela escreve justamente para a sua irmã, ela vai falar justamente esta belíssima nota que nós temos aí, a partir do número 826. Ela vai dizer assim: compreendi que a igreja tinha um corpo composto de diferentes membros. Não lhe faltava um membro mais nobre e mais necessário, o coração. Compreendi que a igreja tinha um coração e que este coração ardia de amor. Compreendi que só o amor fazia os membros da igreja agirem. Que se o amor viesse a se apagar, os apóstolos não anunciariam mais o Evangelho, os mártires se recusariam a derramar seu sangue. Compreendi que o amor encerrava todas as vocações, que o amor era tudo, que ele abraçava todos os tempos e todos os lugares. Olha só aquilo que falávamos, né? Em todos os tempos e em todos os lugares. Em uma palavra, que ele é eterno. Então você nota justamente nesta abordagem que Santa Teresinha do Menino Jesus, na sua História de uma Alma, na sua infância espiritual, esta que é doutora da igreja, vai falar acerca do amor. A necessidade de mostrar essa santidade está muito ligada ao amor com que você de fato demonstra querer a santidade, buscando justamente a vivência por meio do amor. E aí você nota que enquanto Cristo, santo, inocente, imaculado, não conheceu o pecado, mas veio apenas para expiar os pecados do povo,
A igreja reunindo em seu próprio seio os pecadores, ao mesmo tempo santa e sempre necessitada de purificar-se, busca sem cessar a penitência e a renovação. Todos os membros da igreja, inclusive seus ministros, devem reconhecer-se pecadores. É o que o catecismo vem a nos ensinar aqui neste processo. Você vê, inclusive, aquilo que o credo do povo de Deus, né, escrito por São Paulo VI, vai falar também aqui no número 827, né? Nesta pequena anotação, quando ele vai dizer: a igreja é santa, mesmo tendo pecadores em seu seio, pois não possui outra vida senão a da graça. É vivendo de sua vida que seus membros se santificam. É subtraindo-se a vida dela que caem nos pecados e nas desordens que impedem a irradiação da santidade dela. Percebem essa condição? Os pecados dos homens impedem a irradiação da santidade da igreja. Ou seja, a igreja, ela é santa. E muitas vezes a sua santidade fica como que obnubilada, obscurecida, por causa dos pecados dos filhos da igreja. Mas ela não fica anulada, esta santidade, né? Ela fica, digamos assim, eclipsada pelos pecados dos filhos da igreja, podemos assim perceber. É por isso que ela sofre e faz penitência por essas faltas, das quais tem o poder de curar seus filhos, pelo sangue de Cristo e pelo dom do Espírito Santo. E ele dá ainda aqui uma nota acerca da canonização dos fiéis, né? Que é importante também observarmos que quando a igreja canoniza os santos, o que é canonizar, né? É inserir aquela pessoa, o seu nome, digamos assim, no que a gente chama de cânon, né? Que significa lista. A lista dos santos, vamos dizer assim. O martirológio, podemos assim observar, né? A igreja não está dizendo que aquela pessoa se santificou naquele dia em que ela canonizou. A igreja está reconhecendo a santidade de alguém que viveu nesta terra, que participou da nossa vida, da nossa existência, inclusive, mas que por meio de virtudes heróicas, por meio do seu testemunho de vida, por meio da sua configuração a Cristo, ela merece efetivamente, né, assumir a honra dos altares e ser tida como um modelo também a ser seguido, porque ela seguiu a Cristo, teve Cristo em primeiro lugar, se assim observarmos. Então, canonizar é isto. Tire da cabeça essa história de que a igreja está declarando, determinando que a partir daquele dia a pessoa está no céu. Ela determinou isso por meio de uma canonização. A canonização é como que um reconhecimento da santidade de alguém, né? Se nós assim pudermos perceber neste processo. É uma forma, inclusive, infalível que a igreja tem de dizer, de declarar que esta pessoa canonizada está no céu, com toda certeza, mediante todo um processo, né? Que é um dos processos assim mais rigorosos de investigação que nós temos no mundo inteiro. A igreja o tem para declarar se uma pessoa está no céu ou não, podemos assim perceber, né? Para declarar que há um milagre que ocorreu mediante a intercessão dos santos, a igreja submete aquela condição a um processo extremamente rigoroso, um dos mais rigorosos processos que existem de investigação no mundo, para declarar que aquela realidade foi de fato um milagre. Então, você percebe que não é uma brincadeira, é uma realidade bastante séria com a qual a igreja também se apresenta para declarar que aquela alma está efetivamente no céu, né? E que nós podemos, inclusive, pedir a sua intercessão, porque ela faz parte de forma bastante veemente, bastante plena, atingindo a plenitude, faz parte deste corpo místico de Cristo. Estando no corpo místico de Cristo, ela assume, digamos assim, os sentimentos de Cristo, se pudermos perceber esta realidade, né? Está unida a Cristo de tal modo, né, que ela também pode perceber, até pela própria ação do Espírito Santo, as nossas necessidades, né? E a partir daí realizar o movimento de rezar por nós, né? De forma assim muito mais eficaz do que se estivesse plenamente aqui nesta terra, né? Porque ele está lá rezando por nós, contemplando a visão beatífica de Deus, né? Podemos assim perceber. E aí você vê no número 829, né? Enquanto na Beatíssima Virgem a igreja já atingiu a perfeição,
pela qual existe sem mácula e sem ruga, os cristãos ainda se esforçam por crescer em santidade vencendo o pecado. E por isso elevam seus olhos a Maria, que é nela a igreja que já se manifesta toda santa na própria Virgem Maria nesse processo. E se nós ainda pudermos perceber, a partir do número 830, nós podemos notar aqui também a condição e a constituição, se bem pudermos evidenciar, da igreja que é católica, né? Mais uma nota da igreja, a chamada catolicidade. E aí o catecismo ele vai falando a respeito desta condição, do que é ser efetivamente um católico, né? Igreja católica, se formos observar do grego, né? Katarholon, que significa conforme o todo. Se nós observarmos, nós vamos notar este caráter universal que a igreja apresenta no sentido da sua integralidade. Ela apresenta a fé íntegra. Ela não apresenta uma fé fragmentada ou esfacelada, como nós observamos nas comunidades eclesiais protestantes, em que nós percebemos que cada qual ele faz a sua fé valer de acordo com aquilo que lhe convém, né? Não me convém crer nisto, então eu não vou crer. Dentro do ponto de vista católico, você vai perceber que existe uma integralidade da fé. A fé é íntegra nesse sentido e apresenta todo um depósito, podemos assim dizer, que é confirmado pelos sucessores dos apóstolos, inclusive, né? Diz ainda aqui no número 830, ela é católica porque nela Cristo está presente. Onde está Cristo Jesus, está a Igreja Católica. Você pode até grifar esta passagem que nós observamos aí no número 830, onde está Cristo Jesus, está a Igreja Católica. Alguns historiadores vão dizer, inclusive, que esta frase, né, foi atribuída, e de fato foi atribuída a Santo Inácio de Antioquia, e foi a primeira vez em que este termo católica aparece ao longo dos escritos cristãos, né? A primeira vez que se faz menção à Igreja tida por católica, né? Foi na fala de Santo Inácio de Antioquia, que morreu mais ou menos no ano 104, 106, ou seja, estamos falando aí do século II. Quem sabe o próprio apóstolo São João ainda estivesse vivo, quando Santo Inácio de Antioquia pronunciou, proclamou e ensinou com esta fala, né? Onde está Jesus Cristo, está a Igreja Católica. Você nota que Santo Inácio de Antioquia foi até mesmo alguém que aprendeu, digamos assim, de São João Evangelista, né? Ouviu São João falar, que foi aquele que escutou o nosso Senhor, né? Ou seja, você percebe a proximidade com a realidade apostólica que nós estamos falando aqui. O termo Igreja Católica não surgiu no século IV, no século V, né? Sobre algumas alegações que envolvem o imperador Constantino, como muitos dizem por aí. No século II, logo no seu início, ou quem sabe no final do século I mesmo, esse termo já estivesse sendo mencionado por alguém que ouviu, quem sabe, o próprio apóstolo João pregar. Então você vê a realidade com a qual nós estamos falando aqui, né? Você nota, inclusive, esta condição, como diz no número 831. Ela é católica porque é enviada em missão por Cristo, à universalidade do gênero humano, né? E aí você nota toda esta constituição a partir do número 832, quando ele diz que cada igreja particular é católica, né? É importante também observarmos isto. Cada igreja particular, cada diocese, vamos assim dizer, ela é católica, né? Tem o seu bispo, digamos assim, diocesano, mas este bispo diocesano, ele está em comunhão, vamos dizer assim, com o bispo de Roma, que é o Papa, né? Que é o Santo Padre. Do ponto de vista do ministério da ordem, tanto o Papa como os demais bispos estão no mesmo nível hierárquico, né? Vamos dizer assim. São bispos, todos são bispos, inclusive o Papa, ele é o bispo de Roma, o bispo da sede da igreja, vamos dizer assim, né? Embora ele apresente uma certa primazia em relação a todo o colégio episcopal. Nós podemos perceber esta condição aí no número 832, quando ele diz: esta Igreja de Cristo está verdadeiramente presente em todas as legítimas comunidades locais de fiéis, que unidas a seus pastores são também elas no Novo Testamento chamadas igrejas. Nelas os fiéis são reunidos pela pregação do Evangelho de Cristo,
Nela se celebra o mistério da ceia do Senhor. Nessas comunidades, embora muitas vezes pequenas e pobres, ou vivendo na dispersão, está presente Cristo, por cuja virtude se constitui a Igreja una, santa, católica e apostólica. Então, nesta diocese, na diocese em que você se encontra, está a Igreja Católica inteira. Percebem por quê? Porque existe essa comunhão, essa unidade com o Santo Padre, né? Com o Papa, com Roma, se assim bem pudermos perceber. Por isso, o número 833, ele diz: entende-se por igreja particular o que é, em primeiro lugar, a diocese, ou a eparquia, uma comunidade de fiéis cristãos, em comunhão na fé e nos sacramentos com seu bispo, ordenado na sucessão apostólica. Essas igrejas particulares são formadas à imagem da Igreja Universal. É nelas, a partir delas, que existe a Igreja Católica una e única. Podemos assim perceber toda esta abordagem. E mais adiante ele vai falar sobre esta realidade das igrejas particulares que são plenamente católicas pela comunhão com uma delas, a Igreja de Roma, como nós falávamos há pouco, que preside a caridade. Pois com esta igreja, em razão de sua origem mais excelente, deve necessariamente concordar cada igreja, isto é, os fiéis de toda parte. De novo, fé proclamada, desde sempre, em todos os lugares, por todos os fiéis, mantendo uma única comunhão, unida por meio de um único governo, né? Se assim bem pudermos perceber toda esta abordagem. E aí, no número 836, ele vai dizer: quem pertence à Igreja Católica? Né? Note bem o que ele vai responder. Todos os homens, pois, são chamados a esta católica unidade do povo de Deus, que prefigura e promove a paz universal. A ela pertencem ou são ordenados de modos diversos, quer os fiéis católicos, quer os outros crentes em Cristo, que, enfim, os homens em geral, chamados à salvação pela graça de Deus. Né? Você vê justamente esta realidade, até mesmo realidades cristãs que não são plenamente católicas, mas que apresentam elementos de fé católica, mesmo sem quererem, mesmo sem o saber, de certa forma, estão unidos a esta realidade eclesial, a esta catolicidade. Né? E ele vai falando aqui, e você pode também meditar ao longo desta abordagem, tanto nos números 837 como 838, se assim bem pudermos ir notando. Ele diz ainda no número 838, por muitos títulos a igreja sabe-se ligada aos batizados que são ornados com o nome cristão, mas não professam na íntegra a fé, ou não guardam a unidade da comunhão sob o sucessor de Pedro. Aqueles que creem em Cristo e foram devidamente batizados estão constituídos em certa comunhão, embora não perfeita, com a Igreja Católica. Com as igrejas ortodoxas, esta comunhão é tão profunda que falta bem pouco para que ela atinja a plenitude que autoriza uma celebração comum da Eucaristia do Senhor. Esta união com as igrejas ortodoxas é tão profunda, esta comunhão, por quê? Porque existe apenas a dissensão no que diz respeito, basicamente, à questão da unidade, vamos dizer, junto ao Santo Padre, né? De reconhecer Pedro como, de fato, é a realidade do seu primado, né? E eles não reconhecem. Mas no que diz respeito aos sacramentos, no que diz respeito à Virgem Maria, nós notamos a iconografia das igrejas ortodoxas, assim, tremenda, né? Nós percebemos, por exemplo, as igrejas orientais que são ortodoxas, que não são diretamente católicas, mas você nota depois do cisma, né, que ocorreu, mas inúmeros santos foram devotados, né, antes mesmo do cisma, como nós tivemos o caso, por exemplo, de São João Crisóstomo, de São Pedro Crisólogo, né, santos que nós veneramos, mas que são do lado do Oriente, o próprio Santo Agostinho, São Basílio Magno, São Gregório de Nissa, São João Damasceno, né, do lado do Oriente, que depois das canonizações, vamos dizer assim, acontece justamente o cisma, mas eles foram canonizados enquanto ainda acontecia a unidade, podemos notar. E muitos dos nossos estudos, podemos assim dizer, da teologia, da filosofia, devem-se muito a esta realidade
grega, esta realidade oriental, esta realidade que depois houve a constituição do cisma, né? Nós podemos ir notando esta abordagem. Inclusive, nós podemos perceber também toda essa realidade no número 839, quando falamos da igreja e do seu tratado, né, da sua realidade com os não cristãos, né? Importante observarmos essa condição, especialmente aqui no que diz respeito ao povo hebreu, né, a relação da igreja com o povo hebreu, com os judeus, né, primordialmente, que não são cristãos, se assim bem pudermos perceber. Então, notamos aqui muito, podemos ver, evidenciar, né? Podemos notar aqui muito a realidade assim da igreja como sendo um núcleo, né? O núcleo da igreja. A igreja católica é como se fosse esse núcleo, se nós assim pudermos evidenciar, né? Depois você percebe uma abordagem mais periférica que seriam, vamos dizer assim, os ortodoxos. Depois de uma abordagem mais periférica que seriam as comunidades eclesiais protestantes. Depois uma abordagem ainda mais periférica onde iriam englobar-se aí os hebreus ou os judeus cada vez mais distantes deste núcleo, porque os judeus já não são cristãos, né? Depois uma abordagem ainda mais periférica aí entraríamos com a realidade dos muçulmanos, que são, apesar de toda a configuração, uma religião monoteísta, embora não seja o mesmo Deus, vamos dizer assim, uno e trino, mas apresenta uma realidade monoteísta. E aí nós vamos percebendo que conforme vai se afastando do Cristo, você vai percebendo a periferia desse núcleo que vai envolver inclusive as outras religiões até chegarmos no paganismo, se nós evidenciarmos. Mas é importante notarmos aqui, a partir do número 839 até o número 845, ele vai tratando um pouco dessas relações da igreja com os não cristãos, como ele fala aqui com os judeus, né? E também com os muçulmanos, né? Como ele vai dizer aqui, que o plano de salvação abrange também aqueles que reconhecem o Criador, entre eles, em primeiro lugar, os muçulmanos que, professando manter a fé de Abraão, adoram conosco o Deus único, misericordioso, juiz dos homens no último dia, né? São nossos irmãos, de certa forma, se levarmos em conta a descendência, digamos assim, da fé, por ocasião da fé de Abraão, né? E ainda as outras religiões não cristãs, que nós também podemos evidenciar, das quais não se fala tanto em ecumenismo, né? O ecumenismo, ele se deve entre religiões cristãs, né? Mas quando se trata de uma realidade com religiões não cristãs, como, por exemplo, realidades até mesmo com o budismo, né? Se nós observarmos com realidades não cristãs mesmo, nós falamos mais em diálogo interreligioso. Se assim notarmos, como o catecismo aqui também vai mencionar a partir do número 841, até o número 845, né? Ele diz aqui, inclusive, no número 843, a Igreja reconhece nas outras religiões a busca, ainda nas sombras e sob imagens, do Deus desconhecido, mais próximo, pois é Ele quem dá a todos vida, respiração e tudo mais, e porque quer que todos os homens sejam salvos. É como se a igreja reconhecesse também, existem certos elementos, né? Se você está buscando a verdade de forma honesta, de forma sincera, vai dizer Santo Tomás de Aquino, ainda que não esteja dentro da igreja, mas se você busca a verdade de forma honesta, de forma sincera, de forma clara, o Espírito Santo também está ali agindo para que você busque encontrar a verdade e possa aderir à verdade. Note bem que está na Santa Igreja Católica, né? Podemos assim perceber. Então você nota toda esta abordagem que é evidenciada aí ao longo desse processo. E para irmos caminhando para o fim da nossa formação, se nós observarmos aqui neste número, neste parágrafo 846, né, que ele vai tratar um pouco dessa temática de que fora da igreja não há salvação, ele vai questionando mesmo como entender esta afirmação com frequência repetida pelos padres da igreja, ou seja, pelos santos padres, logo no início dos primeiros tempos do cristianismo, né? Formulada de maneira positiva, ela significa que toda salvação vem de Cristo cabeça, por meio da igreja que é o seu corpo, se nós observarmos. Inclusive, ele dá aqui uma sequência de momentos ligados à tradição da igreja, aos concílios, né? A própria Escritura Sagrada mostrando justamente esta realidade de que fora da igreja não há salvação, né? Aquilo que nós observávamos há pouco, né? Como compreender que uma
pessoa que não seja diretamente católica ou que não seja nem cristã, né, ela possa também apresentar algumas realidades que possam, inclusive, levar à própria salvação. Só Deus mesmo, né, que sabendo desta realidade, ele sabe perfeitamente se alguém que professa uma crença em, digamos, uma realidade budista ou até mesmo confucionista, mas ela não tem culpa de não ter sido apresentada ao Evangelho, né? Eu costumo até dizer muitas vezes, o problema não é dela, o problema é nosso, que não chegou até ela, porque nosso Senhor mandou de forma bastante veemente que nós evangelizássemos toda e qualquer criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A missão é nossa, se nós observarmos, né? E, no entanto, aquela pessoa não tem culpa de não ter sido apresentada a nosso Senhor. Talvez o problema não seja com ela, seja conosco, que estamos falhando neste aspecto missionário, digamos assim, né? E aí ele vai tratar justamente desta condição. Por isso ele diz aqui no número 847, esta afirmação não visa àqueles que sem culpa desconhecem Cristo e sua igreja. Aqueles, portanto, que sem culpa ignoram o Evangelho de Cristo e sua igreja, mas buscam a Deus com um coração sincero e tentam, sob o influxo da graça, cumprir por obras de a sua vontade conhecida por meios do ditame da consciência, podem conseguir a salvação eterna. Deus tem os seus caminhos, né? Ele tem os seus caminhos para salvar. Ele apresentou efetivamente para nós os caminhos que nós conhecemos é este. Não existe salvação fora da igreja. O batismo é necessário para a salvação, se assim pudermos observar. No entanto, Deus, que é onipotente, onisciente, sabe de todas as coisas, ele nos deu este caminho que nos foi revelado, mas é o caminho que nós conhecemos, caminhos ordinários, podemos assim dizer, né? Deus pode fazer o que Ele quiser, por caminhos insondáveis, que fogem ao nosso entendimento, que fogem à nossa inteligência. E aí, por isso, o número 848, ele vai dizer, Deus pode, por caminhos dele conhecidos, dele apenas conhecidos, levar à fé todos os homens que sem culpa própria ignoram o Evangelho, pois sem a fé é impossível agradar-lhe. Então, Deus pode fazer acontecer esta realidade, mover esta condição para que aquela alma muitas vezes atinja a salvação. E para finalizarmos efetivamente, nós temos aqui a partir do número 849, esta realidade da catolicidade da igreja, que é justamente o que está imbuído na sua missão. A Igreja Católica, não apenas porque ela é conforme o todo, mas também porque é sua missão evangelizar todos os povos, chegar a toda criatura, para que todos sejam o mesmo rebanho de um só pastor. Então você nota esta condição no número 849, o mandato missionário, quando ele vai falar justamente dessa condição. É próprio da igreja a missionariedade, se assim pudermos perceber, né? Bem como a origem e o escopo mesmo da missão, conforme notamos no número 850, vai estar evidenciado justamente aí. O mandato missionário do Senhor tem sua fonte última no amor eterno da Santíssima Trindade. Então você já percebe que a missão da igreja está intimamente ligada à missão e o mandato eterno da Trindade, se assim observarmos. A igreja peregrina é por sua natureza missionária, pois ela se origina da missão do Filho e da missão do Espírito Santo, segundo o desígnio de Deus Pai. Como você também pode notar no número 851, e o motivo que impõe-se muitas vezes a missão é justamente o amor, né? Nosso Senhor sempre pregou um evangelho, inclusive o evangelho das bem-aventuranças, no anúncio do reino de Deus. Nós vamos observar a grande missão de Jesus no seu sacrifício na cruz, seu sacrifício perene na cruz, que envolve justamente a realidade do amor, o amor de Deus por todos os homens, que a igreja sempre tirou a obrigação e a força de seu elan missionário. É o amor quem nos motiva a ir em missão, para que outras pessoas também cheguem ao alcance e o conhecimento da verdade, tornar Jesus conhecido e amado por todas as nações. Eis a grande missão da igreja, por amor dentro desse processo. Como também ele afirma no número 852 acerca dos caminhos da missão, onde ele mesmo vai colocar como que o Espírito Santo é aquele grande protagonista.
desta missão. É Ele quem guia, é o Espírito que tem guiado a Igreja ao longo dos séculos, suscitando santos, suscitando realidades dentro do próprio corpo eclesial, dentro da própria hierarquia. É o Espírito Santo quem vem agindo para conferir a missão dentro desse processo, né? Para fazer valer a missão, chegar a tantos quantos lugares que precisam ter o nome de Jesus conhecido. Nós vamos percebendo toda esta realidade nesse processo de peregrinação que a Igreja vem vivenciando ao longo dos séculos. E se você notar aí aquilo que Tertuliano de Cartago vai dizer dentro dessa missão em que a Igreja, desde os seus primeiros tempos, nos primórdios, vem a falar, né? Aquilo que Tertuliano de Cartago, já no século III, ele que morreu por volta do ano 220, é bem interessante quando ele vai dizer que o sangue dos mártires é semente para novos cristãos. Então você vê que por amor aqueles mártires se entregavam, doavam suas vidas ao martírio, à palma do martírio, para que outros pudessem, a partir do testemunho dos mártires, também buscar a conversão, se assim pudermos notar. Tudo isso nós observamos aí nos números 852 até o número 854, se nós evidenciarmos, inclusive falando a respeito da paciência com que este esforço missionário deve seguir diante desta abordagem e realidade, né? Se nós notarmos no número 855, ele ainda vai dizer que a missão da Igreja exige o esforço rumo à unidade dos cristãos, sempre voltando à realidade que falávamos há pouco, né? Efetivamente, as divisões entre cristãos impedem a Igreja de realizar a plenitude da catolicidade que lhe é própria naqueles filhos, né? Ou seja, quando você tem a divisão entre os cristãos, isso é terrível, né? Quando nós podemos evidenciar, e principalmente quando você vê divisões dentro da própria Igreja que é una, nós podemos assim perceber, né? Quando você vê dissensões dentro da própria Igreja, isso atrapalha o desempenho missionário, se assim pudermos notar. E para finalizarmos neste último tópico do Catecismo 856, ele vai dizer que a tarefa missionária implica um diálogo respeitoso com os que ainda não aceitam o Evangelho. Os fiéis podem tirar proveito para si mesmos deste diálogo, aprendendo a conhecer melhor tudo quanto de verdade e de graça já se achava entre as nações, numa como que secreta presença de Deus. Você pode ir notando toda esta abordagem com que a Igreja mesma vai trabalhando e trazendo esse caráter missionário. Ela é missionária na sua essência, por assim dizer, porque o nosso Senhor mesmo, no seu Evangelho, ele mesmo vai falar a necessidade de que é necessário ide e ensinai, como ele mesmo vai dizer, né? A todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide e ensinai a todas as criaturas, para que possam também elas terem o conhecimento da verdade. Ainda vamos falar um pouco mais acerca da Igreja, na próxima aula, sobre a sua constituição hierárquica, sobre a realidade dos fiéis leigos, ainda sobre a organização estrutural da Igreja que vamos mencionar, a Igreja que é apostólica, ainda temos que falar sobre esta última nota, né? A Igreja que é apostólica. Vamos falar na próxima aula, em um próximo momento. No mais, rezemos esta Ave Maria para que o Espírito Santo te conceda a graça mesmo da perseverança ao longo deste processo de formação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Deus nos abençoe sempre. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Amen, Amen.